Ok, então, muito bem. Olá a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo honroso convite para estar aqui. Estão todos me ouvindo? Perfeitamente, doutora. Perfeito. Então, vamos lá. O tema que me coube foi status epilépticos, panorama de suas manifestações. E nós abordaremos, portanto, os seguintes tópicos: a magnitude do problema, definições, classificação, fisiopatologia, etiologia, diagnóstico diferencial e, por fim, o seu manejo na emergência. O primeiro desafio é o diagnóstico. É saber se foi realmente uma crise epiléptica ou não, porque geralmente é assim que o paciente chega ao pronto-socorro, trazido pelo SAMU, desacordado, desacompanhado e sem maiores dados da história. Então, a primeira coisa é saber identificar uma crise epiléptica. Por estarmos em uma plataforma aberta, julguei melhor não mostrar vídeos de pacientes reais aqui, para não haver exposição desnecessária. Desse modo, recomendo a todos essa série de vídeos produzidos pela Epilepsy Foundation of America com o professor Robert Fisher, que foi quem liderou a nova classificação oficial das crises epilépticas de 2017. Aqui vocês encontrarão diversos vídeos curtos de pacientes em plataforma aberta, mostrando os diversos tipos de crises epilépticas, as focais, as generalizadas, enfim, é um curso completo, mas bem breve, bem rapidinho, seguido por explicações muito didáticas para quem quiser aprender sobre crises epilépticas e epilepsia. Eu recomendo fortemente. E a definição oficial da Liga Internacional contra a Epilepsia, International League Against Epilepsy, que é o órgão máximo, né, da epileptologia mundial, é que a crise epiléptica, ela é a ocorrência de sinais e ou sintomas transitórios decorrentes de uma atividade neuronal excessiva ou síncrona no cérebro. E para isso, são elementos essenciais para sua definição o modo de início e término, limitado no tempo com início e término claros. Geralmente, uma crise epiléptica dura de 1 a 2 minutos e você consegue ver nitidamente quando que o paciente estava normal, fazendo seus afazeres diários e, de repente, ele tem uma crise epiléptica e até o momento em que ele para 1 a 2 minutos depois e ele volta ao normal. Nesse momento, necessariamente, ocorre um aumento anormal da sincronia neuronal. E geralmente a manifestação clínica ela é típica e estereotipada para aquele paciente que tem aquela lesão cerebral gerando essas crises epilépticas. Já os status epilépticos ou o estado de mal epiléptico, por sua vez, ela é uma emergência médica e classicamente definido como repetidas crises epilépticas ou uma única crise epiléptica, porém prolongada, mais do que alguns minutos, mais do que aquele tempo habitual de 1 ou 2 minutos, capaz de provocar uma condição duradoura e invariável, no sentido de lesões irreversíveis. Mas o que eu quero dizer com isso? Então, na prática, a definição operacional significa que ela é uma crise epiléptica com duração maior ou igual a 5 minutos, ou repetidas crises de duração menor, porém sem recuperação da consciência entre as crises. Por que 5 minutos? Porque as evidências na literatura, até o momento, são de que uma crise convulsiva generalizada, uma crise epiléptica generalizada com duração maior do que 5 minutos, ela já é uma crise que não vai mais parar espontaneamente sem o auxílio médico ou de um hospital. Quando ela dura, 5 minutos, significa que ela já suplantou aqueles 1 ou 2 minutos de uma crise habitual. E, portanto, o tratamento deve ser imediatamente iniciado. Para o caso das crises focais, aí o tempo é de 10 minutos, é um pouquinho maior. E um estado de mal de ausência, a partir de 15 minutos, o tratamento já deve ser imediatamente inicial.
Isso se deve ao fato de que, porque, por exemplo, numa crise generalizada, a partir de 30 minutos de duração, lesões irreversíveis cerebrais já começam a ocorrer. No caso de um status epiléptico focal, aí o tempo de duração para lesões irreversíveis é de 60 minutos, é um pouquinho maior. Enquanto que o estado de mal de ausência ainda não se sabe exatamente a partir de que momento o paciente começa a ter lesões irreversíveis decorrentes desse estado de mal epiléptico. Então, só para destacar, esse aqui é o relatório da International League Against Epilepsy, que definiu e classificou o estado de mal epiléptico agora em 2015, que é a definição mais atual, em que aquela definição de que a gente tinha nos livros mais antigos, de que para ser definido como estado de mal epiléptico precisa ter 30 minutos, com o paciente convulsionando sem parar, isso caiu por terra já, né? Então, desde 2015, que se introduziu esse conceito do tempo 1, que é o tempo em que o tratamento deve ser imediatamente iniciado, isso é basicamente 5 minutos, e o tempo 2, em que é o momento que o paciente começa a ter lesões irreversíveis, já que aí são 30 minutos. Então, aquele conceito mais antigo de que devemos esperar 30 minutos, ficar olhando no relógio, o paciente convulsionando, e para só depois tomar alguma atitude, isso já caiu por terra. E quanto à classificação do estado de mal epiléptico? Bem, em relação a isso, nós temos que revisar a nova classificação das crises epilépticas de 2017. Porque, vejam que agora, recentemente, em 2017, surgiu essa nova classificação das crises epilépticas em focal, generalizado, perceptivo, desperceptivo, motor, não motor e assim por diante. E, na realidade, existem tantos tipos de estado de mal epiléptico quanto são os tipos de crises epilépticas. Quaisquer um desses tipos de crises epilépticas que durar mais do que 5 minutos, você já está frente a um status epilépticos. Porém, podemos dividir, né, separar o estado de mal epiléptico em 2 grandes grupos, o convulsivo e o não convulsivo. Sendo que o não convulsivo ainda pode ser subdividido em focal ou generalizado de acordo com suas manifestações clínicas e também as manifestações eletrográficas. Então, vejam que o diagnóstico ele é eletroclínico. Geralmente, o paciente está comatoso, não responsivo, com movimentos repetitivos ou arrítmicos, multifocais, sutis ou não, em face, membros ou no tronco. Portanto, esse paciente deve ser observado com muito cuidado. Às vezes é só uma clonia ou uma mioclonia bem sutil no queixo ou num dos dedos. Então, isso realmente, essa manifestação clínica, ela, depois de muito tempo, quanto mais tempo o paciente fica em estado de mal, mais a manifestação clínica vai se tornando sutil. E aí, o reconhecimento do estado de mal não convulsivo já é um desafio, e aí requer necessariamente um eletroencefalograma. E quanto à sua fisiopatologia? Por que a crise não termina espontaneamente após 5 minutos de duração? Por que daí ela vira uma outra entidade, né? Uma crise epiléptica vira um estado de mal epiléptico? As evidências indicam que no estado de mal epiléptico há uma quebra do equilíbrio glutamato-gabaérgico, ou seja, há uma hiperexcitabilidade neuronal desenfreada por um excesso de ativação do glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, ou uma perda de inibição do GABA, que por sua vez é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. E aí, nós temos como resultado um cérebro em chamas, hiperexcitado e de forma descontrolada. E o que pode quebrar este equilíbrio tão sutil glutamato gabaérgico no nosso cérebro? Bem, diversas etiologias são possíveis. Vejam aqui, desde uma parada cardiorrespiratória, levando a uma encefalopatia hipóxico-isquêmica, etiologias autoimunes, por autoanticorpos,
como o anticorpo anti-NMDA, que aí altera toda a neurotransmissão glutamatérgica do cérebro, neoplasias cerebrais, infecções do sistema nervoso central ou até mesmo sepse de qualquer origem, aí o paciente está sob risco de fazer estado de mal epiléptico, causas congênitas ou hereditárias, aquelas doenças raras, intoxicação ou abstinência a drogas, e aqui a gente destaca tanto a intoxicação quanto a abstinência ao álcool, tá? Que o álcool, ele desequilibra todo aquele sistema GABAérgico de inibição cerebral. Isso é uma causa muito importante no nosso meio. Destaco aqui também as mudanças nos medicamentos anticrises. O que eu quero dizer com isso? É que todo aquele paciente com diagnóstico prévio de epilepsia, que por algum motivo parou sua medicação abruptamente ou estava em mudança de dose, esses pacientes estão sempre sob risco de estado de mal epiléptico, e nesses casos é fundamental restabelecer o tratamento prévio que foi parado abruptamente, para restabelecer o equilíbrio cerebral. Outras causas são metabólicas, como qualquer distúrbio hidroeletrolítico, hipo ou hipernatremia, hipo ou hiperglicemia, só para citar alguns exemplos, né? O PRES, né, que é aquela síndrome da encefalopatia reversível posterior, também é uma causa de estado de mal epiléptico. Vascular, seja um AVE isquêmico ou hemorrágico, também é causa, né? E o traumatismo crânioencefálico também pode ser etiologia de estado de mal epiléptico. Agora, quanto ao diagnóstico diferencial, ele é bastante amplo, principalmente quanto mais escassa é a história desse paciente, o paciente sem acompanhante, encontrado desacordado, geralmente o exame físico dele é pobre, né, ele não colabora com o exame, ele está comatoso, há poucas pistas, né, então a gente destaca aqui como diagnósticos diferenciais, né, como camaleões que podem mimetizar uma crise epiléptica e, se mais duradouro, um estado de mal epiléptico. A causa mais comum de alteração transitória da consciência é a síncope, seja ela cardiogênica ou não. E principalmente também destacamos os distúrbios psiquiátricos, tanto o transtorno dissociativo, conversivo, somatoforme, ataque de pânico, ansiedade com hiperventilação, maligre, mas principalmente as crises psicogênicas, o estado de mal psicogênico. Isso é um grande desafio diagnóstico. Tá? Então, quando chega um paciente assim na emergência, para investigação, necessariamente, se possível, esse paciente tem que ser submetido a um eletroencefalograma. E até a monitorização contínua por eletroencefalograma, quando isso for possível no hospital. Às vezes, a maioria dos hospitais no Brasil e no mundo não dispõe, né, de monitorização contínua. E principalmente, um eletroencefalograma nas primeiras 24 horas do estado de mal é um momento mais elucidativo, que pode trazer mais evidências quanto à focalização, a origem das crises. Em relação à neuroimagem, sabemos que a maioria dos hospitais tem acesso à tomografia, porém não tem acesso à ressonância magnética do encéfalo. Devemos lembrar apenas que a ressonância ela é muito mais sensível para investigar causas de crises epilépticas. Portanto, uma tomografia normal, ela não é evidência de que o paciente não esteja, né, com uma etiologia estrutural de uma crise epiléptica. Além disso, quanto à investigação, é necessário também um laboratório básico para o rastreio das etiologias possíveis ou possíveis causas de piora do estado de mal epiléptico, como glicemia, gasometria arterial para a detecção de desequilíbrio ácido básico. Por exemplo, a acidose piora muito, né? Ela é causa e consequência de estado de mal epiléptico. Ácido lático, amônia, ureia, creatinina, transaminases hepáticas, eletrólitos, níveis séricos dos medicamentos anticrises, painel de drogas. Isso é o laboratório básico de investigação, tá? Além disso, sinais de complicações sistêmicas, pois um corpo em estado de mal epiléptico, ele evolui, se não combatido rapidamente, para insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, renal e até rabdomiólise, por contínua atividade epiléptica.
Então, a detecção dos níveis de CPK, creatinofosfoquinase, troponina, monitorização cardíaca, raio-x de tórax para detectar uma pneumonia aspirativa, balanço hídrico, né, para detectar sinais de insuficiência renal decorrente da rabdomiólise. E, por fim, o líquor sempre deve ser feito quando houver uma suspeita de infecção do sistema nervoso central ou até de sepse, ou naqueles pacientes imunossuprimidos, ou suspeita de doença autoimune, aí tem que se pedir um líquor. Ainda em relação ao eletroencefalograma, lembrar que deve ser sempre solicitado, e se possível, a monitorização contínua. Basicamente, em qualquer paciente grave de terapia intensiva, que não tenha um despertar adequado, ou não tem uma etiologia clara para o seu coma, ou foi visto com algum distúrbio de movimento sutil, seja ele sutil ou não. Então, deve-se ter, né, um baixo limiar para a solicitação do eletroencefalograma dentro de um ambiente de terapia intensiva. Se todos os pacientes em uma terapia intensiva fazem monitorização cardíaca, por que não uma monitorização eletroencefalográfica, monitorização neurológica também, tá? Em muitas UTIs, né, modernas, hoje em dia, a monitorização neurológica se faz simultaneamente a monitorização cardíaca. Então, agora, para terminar já, né, essa nossa exposição, já indo para o manejo, né, para os finalmente, quero apresentar-lhes este manual, que foi publicado pelo Ministério da Saúde em 2018 e que reuniu epileptologistas do país inteiro. E que ele pode ser acessado neste link acima. Portanto, ele está disponível, aberto para que todos vocês possam fazer o download desse manual do Ministério da Saúde. Que mostra, através de fluxogramas bastante didáticos, a receita de bolo de como manejar o estado de mal epilético, desde o manejo pré-hospitalar, como é o caso desse fluxograma, desde aqueles profissionais que forem trabalhar no SAMU, como que devem manejar esse paciente lá antes de se chegar no hospital, até o manejo hospitalar. E, obviamente, esses fluxogramas estão bastante pequenos aqui, né? Não quero que você, não vou ler esses fluxogramas um por um aqui, eu só quero realmente mostrar a utilidade dele, tá? Que vocês depois podem todos acessar na casa de vocês, né? Então, assim, até o manejo hospitalar de pacientes em crise epiléptica. Lembrando que o paciente que chega na emergência em crise epilética, ele já é um estado de mal epiléptico por definição, pois certamente ele já levou mais de 5 minutos em crise, desde a sua origem na sua casa até o serviço de emergência. Então, o protocolo mais utilizado mundialmente é o diazepam, 10 mg endovenoso, seguido por fenitoína a 20 mg por quilo. E aí aqui eu quero destacar essas imagens que eu trouxe para vocês, que mostra que um tubo de ensaio contém fenitoína pura, um tubo de ensaio contendo fenitoína diluída em solução fisiológica e um tubo de ensaio com fenitoína diluída em solução glicosada a 5%. E vejam que tanto no soro glicosado a 5%, quanto na solução fisiológica 0,9%, a fenitoína que a gente dispõe no Brasil, ela cristaliza, ela forma cristais. E ela potencialmente pode causar necrose do subcutâneo, como é o caso aqui. Portanto, preferencialmente, sempre que possível aqui no Brasil, a infusão de fenitoína ela deve ser pura, não diluída, ou ela deve ser feita na presença de uma enfermeira à beira do leito, com bomba de infusão e filtro de linha, para evitar a entrada desses cristais e formação de êmbolos, né? TEP até, por êmbolos de cristais nesse indivíduo, tá? Muito importante também aqui é o registro simultâneo com eletrocardiograma, que está escrito errado, tá? Com eletrocardiograma, porque uma infusão rápida de fenitoína pode levar à hipotensão e arritmia cardíacas. Então, o paciente já deve ser monitorizado, né? Eu digo isso, eu ressalto a importância disso, porque toda a literatura que a gente tem, ela é traduzida diretamente do inglês, da literatura americana. E aí lá fala, você pode diluir fenitoína com solução glicosada fisiológica.
Acontece que a fenitoína disponível nos Estados Unidos é a fosfenitoína, que é hidrossolúvel. No Brasil não temos fosfenitoína, nós temos a fenitoína, que não é hidrossolúvel, e acontece isso. E isso é um problema de tradução de livros, né, da língua inglesa para o português, e aí, por isso que a gente vê como conduta corrente nas emergências do Brasil afora esse uso da fenitoína diluída, o que é errado. Então, prosseguindo, né, para terminar aqui, mostro também esse fluxograma, mostrando que simultaneamente que você está tratando o paciente, você também, né, por ser uma emergência neurológica, você também tem que investigar a causa, porque o estado de mal epilético, muitas vezes, ele não vai terminar, não vai haver um término se você não tratar a causa. É fundamental identificar a etiologia, estabilizar o paciente tudo ao mesmo tempo, né? Investigar o paciente, estabilizá-lo pelos protocolos de ABCs, né? Via aérea, respiração, circulação. E ao mesmo tempo, eu destaco aqui a parte inferior desse fluxograma, tá? Eu destaco aqui, então, as principais causas de crises epilépticas agudas, que são distúrbios metabólicos, como hipoglicemia abaixo de 36, ou hiperglicemia acima, com glicemia acima de 450 miligramas por decilitro, hiponatremia, com sódio abaixo de 115, cálcio menor do que 5, magnésio menor do que 0,8, ureia maior, tá, aqui tá errado, maior do que 100 miligramas por decilitro, creatinina, né, uma insuficiência renal, encefalopatia hipóxico-isquêmica, tudo isso é causa de estado de mal epiléptico e que deve ser corrigido, porque senão somente o diazepam com a fenitoína endovenosa não vão conseguir tirar o paciente do estado de mal. Destaco aqui também intoxicações exógenas ou abstinência ao álcool, mas também as drogas excitotóxicas cerebrais, como a cocaína, crack, meperidina e anfetamina, etiologias estruturais do estado de mal, como TCE e acidente vascular encefálico, tanto isquêmico quanto hemorrágico, mas principalmente o hemorrágico, porque o sangue é muito irritante, tá, do sistema nervoso central. Infecções do sistema nervoso central, todos eles, sepse também, e inflamação em doenças autoimunes. Quando o paciente não responde a esses dois medicamentos antiepiléticos, diazepam, que é um benzodiazepínico, mais a fenitoína, aí a sua definição já muda para estado de mal epiléptico refratário. E aí o paciente já deve ser imediatamente transferido para uma unidade de terapia intensiva, onde prosseguirá com coma induzido, já com outros medicamentos. E aí a gente inclui aqui coma induzido com midazolam, propofol, ketamina, tiopental, pentobarbital. Aí cada unidade de terapia intensiva tem aquele medicamento com o qual ele está mais habitualmente habituado a utilizar. Já estamos terminando, então. Por fim, eu quero, em relação à fenitoína, que é uma das únicas opções de antiepilépticos endovenosos que temos no Brasil, quero destacar que saiu um estudo nível 1 de evidência no New England Journal of Medicine em 2019, que finalmente comparou a eficácia da fenitoína, no caso deles a fosfenitoína, com o levetiracetam e também com o valproato endovenosos, uma vez que nos Estados Unidos e na Europa eles têm essas outras opções endovenosas. E mostrou que não há diferença nem de eficácia e nem de segurança entre esses três medicamentos para o estado de mal epiléptico. Então, quando, né, o valproato já esteve disponível no Brasil, endovenoso, mas aí, por falta de uso, a sua comercialização no Brasil foi descontinuada, e estamos na esperança, né, de ter o levetiracetam endovenoso algum dia aqui. Então, para terminar, como mensagens finais, os distúrbios da consciência são comuns na emergência, o diagnóstico é fundamentalmente clínico, e um exame de eletroencefalograma normal não descarta a hipótese de epilepsia. Seus principais diagnósticos diferenciais são a síncope e distúrbios psiquiátricos, sobretudo crises psicogênicas não epilépticas. E o estado de mal epiléptico é uma emergência neurológica de alta morbimortalidade. Quanto mais tempo o estado de mal, pior a sua morbimortalidade e mais refratário o paciente se torna.
Há protocolos clínicos bem definidos para o seu manejo imediato na sala de emergência e na unidade de terapia intensiva, e principalmente, inclusive, adaptados para a realidade brasileira, como é o caso do manual do Ministério da Saúde. E assim concluo a minha apresentação. Muito obrigada a todos pela sua atenção.